Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Estamos aqui, amados, na Cultura AM 680, a emissora por onde a porta de Deus tem sido aberta para nós, para que o Evangelho possa ser pregado. Apocalipse 3:8 diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meu irmão, minha irmã, nesta noite nós vamos seguir falando um pouco da palavra de Deus aqui em Apocalipse, a escritura que tomamos sobre a era de Esmirna. Hoje nós vamos finalizar essa partezinha e provavelmente vamos entrar já na era de Pérgamo, em caráter evangelístico, em caráter de ensinamento, de conhecimento da palavra de Deus, porque a mensagem da hora veio para restaurar todas as doutrinas, restaurar a fé, restaurou a própria palavra em si, para nós, no nosso coração, porque nós estávamos incrédulos, errados, em dogmas, em heresias. Quando se entrou na palavra do dia, então, essa própria palavra te restaurou a palavra original. Deus tem trazido nós a uma fé original. E nesta noite nós vamos seguir. Eu estou aqui com a escritura de Apocalipse 2:8-11, mas vou ler apenas o último versículo, que está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E aqui também, no versículo 12, aonde segue dizendo: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Muito bem, amados, nós lemos aqui em Apocalipse 2:12, onde fala sobre a era da igreja de Pérgamo, que nós vamos tomar para falarmos um pouco também nesta noite sobre o início da era de Pérgamo. Mas finalizando aqui o finalzinho da segunda era da igreja, ontem nós falamos sobre a palavra falada e a semente original, falamos sobre a necessidade de um mensageiro para o tempo do fim, o qual muitas pessoas falam: olha, eu não creio. Isso não é para quem não crê, isso é para quem crê. Claro, nós sabemos que as escrituras é para aqueles que crê. Jesus disse: quem crê, não para quem não crê. O pecado de incredulidade é um pecado de morte, né? É um pecado, nós conhecemos o pecado imperdoável. Qual é o pecado que não tem perdão? É aquele pecado da incredulidade, que a pessoa não crê. Então, meu irmão, nós nesta noite nós vamos falar um pouquinho aqui, como sempre. Não acho estranho que este seja o caso, porque quando Paulo estabeleceu esse padrão sobre a mão de Deus, somente Paulo tinha plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com os outros apóstolos, que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios. Então observe também, pela ilustração precisa da palavra, que quando Paulo desejava ir para a Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia, e eles, os macedônios, ouviriam o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas na Ásia não ouviriam. Então, Deus sabe melhor. Deus sabe como enviar os seus filhos, os seus mensageiros. Então vamos soltar a faixa musical e já estamos aqui de volta para o nosso sermão. A razão que me leva a orar é maior que a própria razão. A razão que me leva a cantar é maior que a razão que me leva a orar. A razão que me leva a orar é a necessidade que eu tenho de Deus.
de forma que estou cheio de razões e motivos para servir a Jesus e cantar e levar minha cruz, para viver uma vida de submissão ao meu Salvador, ser um crente fiel e cantar seu amor, de forma que estou cheio de razões e motivos para servir a Jesus e cantar e levar minha cruz, para viver uma vida de submissão ao meu Salvador, ser um crente fiel e cantar seu amor. A razão que me leva a viver uma vida de submissão é maior que a razão de viver, é maior que a própria razão. A razão que me leva a ser crente é maior que a mente possa imaginar, pois ser crente é ser filho de Deus, ser herdeiro do lar celestial. De forma que estou cheio de razões e motivos para servir a Jesus e cantar e levar minha cruz, para viver uma vida de submissão ao meu Salvador, ser um crente fiel e cantar seu amor, de forma que estou cheio de razões e motivos para servir a Jesus e cantar e levar minha cruz, para viver uma vida de submissão ao meu Salvador, ser um crente fiel e cantar seu amor, ser um crente fiel e cantar seu amor. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do Sétimo Anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir falando desta totalidade da palavra, baseado nas Escrituras de São João 5,39, quando ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vamos examinar as Escrituras juntamente comigo. Também as Escrituras de São João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Veja bem, vamos fortalecer aqui a palavra. Quem crê em mim, Jesus falando, mim, não em nós. Não em nós, uma trindade, mas em mim, unidade. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não importa o doutor, não importa o mestre, não importa quem é bispo metropolitano, não importa se seja o papa, seja quem for que tiver com uma interpretação a parte das Escrituras. Não podemos aceitar. Temos que aceitar a palavra em sua totalidade. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Se está escrito, na verdade vos digo, não adianta você tirar um na verdade fora. Você tem que falar o que Jesus falou. Então, meu irmão, isso é muito maravilhoso para nós.
Por isso que eu friso. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Esse ouvir é ouvir com o coração. Porque quantas pessoas ouvem a Bíblia, mas não penetra, não entra no coração, não vai lá. Por quê? Tem uma casca dura em volta do coração de certas pessoas. Tem um couro grosso que não deixa a palavra penetrar ali. Por isso que Paulo disse que tem que pegar e arrancar, não é isso? O prepúcio do coração. Tem que tirar aquela casca dura que envolve o coração. E quem faz isso é o Espírito Santo. É ele que corta o prepúcio dos nossos corações. E aí os nossos corações ficam sensíveis à palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Muitas pessoas nesse mundo ouvem a Bíblia, mas a palavra não penetra. Desculpe a expressão. É como derramar águas na costa de um pato. Não vai molhar. Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. Veja, o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área. Em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro, todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Recorde que Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. Primeira carta de Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, eles tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos, irmãos e irmãs, devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Hoje encontramos pessoas que não falam fielmente o que o sétimo anjo tem falado. Isso, meu irmão, vai trazer um desvario para o povo, vai levar o povo em outro ângulo. Por quê? Porque não permanece fiel ao que o mensageiro da era tem falado. Cada ministro, cada pastor, cada mestre, cada evangelista, cada apóstolo, cada homem de Deus tem que ficar fielmente o que Deus deu ao mensageiro. Por quê? Porque não vai errar o alvo. Mas eles querem enfeitar, eles querem trazer bagagem de fora. Eles querem trazer bagagem de fora e sabe o que vai acontecer? Vão encontrar em uma área, em um terreno movediço. Quando eles quererem voltar, estão atolados até o pescoço e não podem mais voltar. Então, meu irmão e minha irmã, fale somente a palavra, permaneça somente o que o sétimo anjo tem falado. Porque em cada era foi assim, e nós não podemos errar. Temos que permanecer fiel ao que o sétimo anjo tem falado. Eu espero que você esteja começando a ver isto agora. Talvez você possa compreender agora, porque eu não concordo com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho que me manter fiel à palavra, da maneira que o Senhor a revelou. Veja bem, eu não concordo com o sistema, não com as pessoas. As pessoas são de Deus. Tem muitas pessoas ali que é de Deus. Mas o sistema deles, eu não posso concordar, porque está fora da palavra. Agora,
Eu não cobri todo o assunto do que estou falando. Isso exigiria um livro separado. Mas pela ajuda do Senhor teremos muitos sermões e mensagens sobre todos esses pontos para ajudá-los a entender, a encaixar toda a Escritura. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de cada era. Cada era foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Não o que a igreja diz. Não o que qualquer pessoa está dizendo, mas o que o Espírito Santo está dizendo. Se você é cristão, você voltará ao que o Espírito está ensinando. Isto é a palavra desta era. Cada mensageiro, para cada era, pregará essa palavra. Cada avivamento novo e verdadeiro será por causa de homens que voltaram a palavra para a sua era. O clamor de cada era é a repreensão. Vocês deixaram a palavra. Arrependam-se, voltem à palavra. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, há um só motivo para o desagrado de Deus: deixar a palavra. E há um só remédio para reconquistar a seu favor. O que é? Voltar à palavra. Então, meu irmão, minha irmã, primeira carta de João 4, versículo 2 diz: provai os espíritos se são de Deus. Você fala, como que eu vou saber que é o Espírito Santo falando nesse homem? Como que eu vou saber que é o Espírito Santo usando esse povo? Prova o Espírito. Faça um teste. Como prova um Espírito? Chegando o fogo da palavra ali no pé daquela pessoa. Aplica a palavra. Se ela falar amém, a palavra, ela é de Deus. Se ela razoar contra a palavra, ela mostra que classe de espírito que ela tem. O profeta desta era, nosso precioso irmão Branner, disse: diga-me com quem você anda, diga-me o que você lê, diga-me o que você ouve, e eu lhe direi a classe de espírito que você tem. Então esta é a maneira, meu irmão. Então por aí você conhece, né? Por aí você discerne todas as coisas. Como que vamos provar que um espírito é de Deus? Esse espírito, ele só vai te apontar para a palavra. Se é o batismo, ele vai te apontar para o batismo verdadeiro. Como pode o Espírito Santo enganar alguém? Jamais. Como pode o Espírito Santo compartilhar com um dogma? Isso não é o perfil e o caráter de Deus. Jamais. Deus não nega a sua palavra. Como pode, meu irmão, o Espírito Santo concordar com uma ceia caimita? A ceia caimita é ceia de pão de padaria com suco de uva. O termo bíblico é ceia caimita, porque não tem revelação. O culto de Caim era sem revelação. Ele encheu o seu altar de frutas da terra, pera, maçã, abacaxi, melões, abóbora, uvas. E ali ele diz: Senhor, minha mãe comeu uma dessas frutas e trouxe o pecado sobre a terra. Ele estava 100% fora, errado. Não foi frutas da terra que Eva comeu e trouxe o pecado. Foi sexo. Mas o Abel estava ali do outro lado, com o mesmo altar de pedras e com um cordeiro sobre aquele altar, matando aquele cordeirinho, tirando a vida do cordeiro, porque era sangue que Deus estava requerendo, era vida. Porque Eva tirou a vida, agora tinha que oferecer vida para Deus. Então era sangue, foi uma mancha de sangue no ventre de Eva, quer dizer, foi sexo, foi o adultério. Adão recebeu Eva caída. Isto é uma realidade. Por isso que Gênesis 3,15, Deus disse: colocarei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. A serpente tinha uma semente, o qual Satanás aproveitou a lei da reprodução do próprio Deus e entrou naquela serpente, o qual enganou Eva, e o pecado entrou. E Adão então redimiu quando tomou Eva, aceitou ela de volta. Então
ele lançou o planeta Terra debaixo de trevas espirituais. Então, meu irmão, veja, vamos seguir aqui para finalizar. Na era de Éfeso e nesta era final aqui, ou melhor, nesta era de Esmirna, em cada era que contemplarmos, veremos que isto é verdade. Nesta última era, que é a nossa era agora, Laodiceia, encontramos o total escurecimento da palavra, a completa apostasia, terminando na grande tribulação. O que temos hoje, meu irmão? Grande apostasia. O povo tem se apostatado da palavra original. E a Bíblia diz que o homem do pecado, ele vai manifestar, mas antes dele manifestar, tem que vir a apostasia. E a apostasia é o completo abandono da palavra original. Você vê hoje os sistemas denominacionais, cada igreja que aparece, nova, está pior. Está pior das que eles saíram. Cada dia que passa, eles estão se apostatando mais e mais. Por isso que Paulo disse em Timóteo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então tem muita gente com doutrinas de demônio achando que é doutrina de Deus. Tem muita gente com doutrinas de demônio na igreja, não é lá fora não. Tem igrejas que, desculpe, é mais um centro de macumba encrustido com placa de igreja, mas na verdade é um centro de macumbaria, de feitiçaria. Mas o povo não sabe, não consegue discernir a macumba da religião, aí aceita tudo. É duro, mas é uma verdade. E o que é isso? Uma grande apostasia no tempo final. Pastores, ministros, igrejas, todas na apostasia final. Por isso que Deus disse que Ele virá para tirar a sua noiva. Só que essas coisas têm que se cumprir antes. E se você agora é semente verdadeira, se é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, você estimará sua palavra mais que o seu alimento necessário e anelará viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta é a minha sincera oração por todos nós, que nós possamos ouvir o que o Espírito está nos trazendo da palavra hoje. Então, meu irmão e minha irmã, a pessoa sabe que tem essa mensagem, não vai ao culto, não vai alimentar da palavra. Quão duro isto é. Por quê? Está faltando sede no coração. Está faltando a fome. A sede e a fome no coração das pessoas está pervertida. A sede hoje não é sede de Deus, não é sede da palavra, é sede de sucesso, é sede de dinheiro, é sede de viver uma vida próspera. Mas ninguém está tendo sede de Deus. O Salmo, se não me engano, 42, Davi fala: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Então, meu irmão, veja, isso é uma realidade hoje. A sede nas pessoas está pervertida. A fome pela palavra está pervertida. As pessoas têm muita sede, mas é pelas coisas da terra, é pelas coisas do mundo, é pelas coisas do pecado. Aí as pessoas não vão à igreja, não congregam, não leem a Bíblia, porque eles têm muita sede pelas coisas erradas. Eles perdem o tempo assistindo seus programas, perdem seus tempos assistindo suas novelas, perdem seus tempos às vezes na frente de um computador, na internet, vendo coisas, e Deus vai ficando de lado, Deus vai ficando para trás. A sede dessas pessoas por Deus é muito pouca. Mas Oséias, ou melhor, Amós 8:11, se não me falha a memória, Amós, ele disse: chegará o dia em que haverá fome e sede sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir
a palavra do Senhor. E andarão vagabundos de mar a mar, de norte a sul, com fome e com sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje, meu irmão, as pessoas não querem ouvir, porque está vivendo uma era de regalia, de mordomias. Eles estão tendo tudo. É uma era rica, abastada, mas vai chegar a hora, escute o que estou falando, que Deus vai tirar os acessórios dessa era. Deus vai tirar os atributos desta era. Vai tirar as mordomias desta era. E as pessoas então vão correr atrás de Deus. Vão ter fome e sede. Não das coisas desta terra, mas de Deus. Fome e sede. Mas é tarde demais. É tarde demais. Quando esse tempo de Amós 8:11 se cumprir, o tempo passou. A pessoa tinha que ter tido sede e fome no tempo certo. Então, meu irmão, minha irmã, se é um tempo de aceitar o Evangelho, se é um tempo de vir para Cristo, é agora. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Abandone o mundo, abandone o pecado. Pede para Deus mudar a sua sede, mudar a sua fome. Você tem que ter fome pelas coisas de Deus. Você tem que ter sede pelas coisas do Pai Celestial. Porque a sua sede está pervertida. A sua fome está pervertida. Veja bem, eu fico pensando quando falo sobre isto, sobre fome, sobre sede. Podemos olhar lá Isaías 55, quando ele fala: vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E ele fala mais: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer? Oh, meu irmão, nós estamos numa era que você compra o que não vai usar, compra o que não vai comer, compra o que não vai beber. Você é forçado a comprar as coisas por causa da mídia, por causa da propaganda. A que você vai ouvindo todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, você compra, você gasta seu dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não pode satisfazer a sua alma. Esta é a era de Laodiceia. Então, dá uma beliscada na sua mente, acorde, tenha sede de Deus, tenha sede da palavra. Não vê a hora das portas do tabernáculo se abrir, para você ajoelhar no altar, para você pôr o rosto no pó e lembrar que é um Deus que te cria, um Deus que te sustenta, um Deus que te dá saúde, um Deus que te abençoa. Quão é ingrato as pessoas por não reconhecer o que Deus tem feito por elas. Eu nem gosto de ver notícias, porque são terríveis. Crimes, acidentes, mortes trágicas. Os campos de futebol, o futebol virou violência, virou guerra, em pleno estádio. Olha o que tem acontecido. Estamos numa era final. É morte, é crime. É tanta criança morrendo, tanta moça, tanto jovem, tanto acidente, tanta droga, é tanto vício. E eles nunca dão conta de dominar. A autoridade nunca dá conta de monitorar. Estamos na era final. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, pare. Jesus Cristo disse: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Mas as pessoas buscam os seus prazeres primeiro. As pessoas buscam as suas necessidades primeiro. E Deus deixa de lado. Aí depois que está lá no hospital, numa cama, no CTI, pede para todos os pastores da cidade orar. Pede oração em todos os lugares. E Deus é tão cheio de misericórdia que muitas vezes ainda cura. Que muitas vezes ainda liberta a pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou agora falar um pouquinho aqui dentro da era de Pérgamo, o qual eu li ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A era de Pérgamo, simplesmente a terceira era, significa casamento, foi o período que
Constantino uniu a igreja com o Estado no ano 325, onde criou o dogma da Santíssima Trindade. A Era de Pérgamo durou quase que 300 anos. Ela foi de 312 a 606. Foi um período de 300 anos que durou a Era. Teve como mensageiro Martim. Eu não vou entrar na história do mensageiro, porque isso é mais em caráter de culto, não em caráter de evangelismo. Mas a saudação, ele diz: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A mensagem para a terceira era da igreja, aqui, está para sair assim. A terceira cena deste drama que se desenrola de Cristo no meio de sua igreja está para ser revelada. Com voz como de trombeta, o Espírito apresenta o incomparável, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quão vasta diferença tem esta apresentação com aquela em que Pilatos apresentou o Cordeiro de Deus, vestido com mantos escarnecedores de púrpura, ferido e coroado de espinho, dizendo: eis aqui o vosso rei. Agora, vestido regiamente e coroado de glória, encontra-se o Senhor ressurreto, o Cristo, ali, o poder de Deus. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Nestas palavras aqui, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, encontra-se outra revelação da divindade. Veja, na era de Éfeso, você recordará que ele foi apresentado como o Deus imutável. Na era de Éfeso. Na era de Esmirna, vimos como o único Deus verdadeiro e que fora dele não havia outro. Você pode verificar. Agora, nesta era de Pérgamo, há uma revelação adicional de sua divindade, descrita pela sua associação aqui com a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Olha, irmão, que encaixe. Veja, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja, em cada era dá uma revelação da divindade, porque Jesus, ele não é 3 pessoas. Deus não é 3 pessoas. Deus é uma só pessoa. Quem criou a doutrina das 3 pessoas foi Constantino, no ano 325, que dessa doutrina católica romana, elaborada no ano 325, que por causa dessa doutrina, milhões de cristãos morreram por não concordar com ela. Hoje, as doutrinas denominacionais estão bebendo desta mesma fonte. E não vai adiantar, porque eles vão ouvir e vão continuar bebendo da fonte errada. A não ser que há um eleito lá e ele fala: eu não quero beber da fonte errada, eu quero beber da fonte transbordante que é Cristo, a totalidade da palavra. Você fala: mas pastor, por que da fonte errada? Porque, desculpe, mas os batistas, os adventistas, os assembleianos, os neopentecostais, os mundiais, os internacionais, todos bebem da fonte católica. Eles não bebem da fonte apostólica. Eles bebem da Santíssima Trindade. Você vai numa igreja, qual é o batismo de vocês? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês batizam em nome da Trindade? Nós cremos na Trindade. Isso é catolicismo. E no fundo é paganismo. Porque você não encontra Trindade na Bíblia. Muito menos Santíssima Trindade. A palavra Santíssima está no feminino. Deus é Santíssimo. Efésios 6,17 diz: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, a espada é uma metáfora, é uma forma sibilínica para se falar. Na verdade, a própria espada que sai da boca é a palavra. É a palavra que é cortante, meu irmão. É a palavra falada de Cristo que discerne tudo.
Por isso que eu falei, faça uso da palavra. Se ele falar amém a palavra original, é de Deus. Mas se ele arrazoar, se ele começar a argumentar, né? Você fala, como que prova um espírito? Você pega um pastor denominacional, chega nele e pergunta, pastor, qual é o batismo verdadeiro? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome do Senhor Jesus Cristo? Se ele é um pastor verdadeiro, ele vai te mostrar o batismo verdadeiro através da descida do Espírito Santo. Mas se ele é um pastor falso, ele vai argumentar, porque ele não tem revelação. Ele não sabe a diferença de Mateus 28:19 para Atos 2:38. Mateus 28:19 é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Atos 2:38 é em nome de Jesus Cristo. Aí você fala, qual? Um pastor falou para mim, os dois está certo. Eu falei, a Bíblia diz, em Efésios 4:4, um só batismo. Uma só fé, um só Deus, um só batismo. Se o Pai, Filho e Espírito Santo é o batismo certo, então todos os apóstolos foram desobedientes porque eles não batizaram em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Principalmente o Pedrão. Eles não obedeceram falando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles batizaram usando o nome do Pai, o nome que é Senhor Jesus Cristo. Se os apóstolos estão corretos, Pedro, Tiago, João, o apóstolo São Paulo, estão corretos, todas as denominações estão erradas. E eu fico com os apóstolos, porque Atos 1:2 está escrito, antes de Jesus subir ao céu, deu doutrinas e mandamentos aos apóstolos que escolhera. E quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, foi o próprio Jesus Cristo em forma do Espírito Santo. Como diz Pedro, foi o Espírito Santo enviado dos céus, que era o mesmo Espírito de Cristo, não a terceira pessoa. Jesus disse, eu irei e voltarei a vós. O mundo não me verás mais, os incrédulos, mas vós me vereis, os crentes, porque eu vivo e estarei em vós. Então, meu irmão, Cristo subiu e 9, 10 dias depois ele desceu. Desceu na forma do Espírito Santo e está até hoje, caminhando em sua igreja, revelando, trabalhando, curando, libertando, convertendo e dando a nós força para caminhar e carregar a sua palavra. Então, eu sou sincero, se você acha que eu estou equivocado, que eu estou errado, me apresenta, mostra alguma coisa ao contrário, à luz da Bíblia. Se você quiser, você pode averiguar, vai na livraria lá do Horto, procura lá, Doutrina da Trindade. Pega na Delta, pega na biblioteca, várias bibliotecas que tem. Procura lá, Doutrina da Santíssima Trindade, Concílio de Nicéia. Você vai ver toda a história. Você vai ver toda a história, meu irmão. E você vai saber que o povo tem vivido uma mentira achando que é uma verdade o tempo todo. Então, Efésios 6,17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13 e 15a. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E da sua boca saiu uma aguda espada. São João 1:3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeira carta de João 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Por quê? São ofícios. São ofícios de um único Deus. Como eu posso ser advogado, médico e engenheiro. Eu posso ser engenheiro, eu posso ser médico e posso ser advogado.
tenho 3 ofícios comigo, mas eu sou uma pessoa só. Deus, ele é o Pai, Criador de todas as coisas. Depois ele se tornou o nosso parente redentor, quando se tornou filho, vestiu de pele humana e morreu no nosso lugar, e ressuscitou. Depois ele assentou-se à destra e o seu Espírito desceu sobre a igreja para dar continuidade ao seu trabalho na terra. Isso não faz 3 deuses, mas um Deus desempenhando 3 manifestações. Sempre foi assim e sempre será. Agora podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra. Isso é o que ele é. A palavra em seu nome. Isso aqui é um pouquinho profundo, mas vamos falar. João 1:1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Está escrito: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. A raiz de onde tomamos nossa tradução para verbo aqui, do grego, significa o logos. O logos, que significa o pensamento ou conceito. Tem o duplo sentido de pensamento e linguagem. Ora, um pensamento expresso e uma palavra ou palavras, não é isso maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. E Paulo diz a mesma coisa em Hebreus 1:3. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais nos profetas. Veja bem, Deus estava nos profetas. O Espírito Santo, lá no passado. A nós falou nesses últimos dias pelo Logos, o Filho. Veja, Deus tomou forma humana agora. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Jesus é o herdeiro de tudo. O homem, o véu de carne. Por quem fez também o mundo. Ele estava lá, no passado, na eternidade. Agora vem a parte golpeante. O qual, sendo ele o resplendor da sua glória. Quem é Jesus? Jesus é o resplendor da sua glória. E a expressa imagem da sua pessoa. Não das suas pessoas. Não é trigêmeo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 trigêmeo, um igualzinho ao outro. Não é isso, não. Um não tem que pedir licença. Ou você, agora é sua vez de trabalhar. Vai lá e faz isso. Não, é a vez do Espírito Santo. Manda o Espírito Santo fazer. Jesus não pede para o Pai falar para o Espírito Santo fazer, não. Não é nada disso, meu irmão. Todos são atributos de Deus e um único Deus só. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Como eu sou pai, eu sou filho. Eu sou pai porque eu casei, tive filhos, tenho filhos, então eu se tornei um pai. Mas eu também sou filho. E eu também sou neto, porque eu tenho minha avó. Eu também sou bisneto, porque tenho bisavó. Eu também sou cunhado. Eu sou marido. E muitos atributos, nenhuma só pessoa. Mas eu sou só um. Então, seguindo mais um pouquinho aqui. Falando aqui. Que coisa linda saber que está escrito desta forma. O qual, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Imagem é fotografia. Você quer ver a sua imagem? Tira a sua foto. Não é isso? Tira a sua foto. Você quer ver a imagem de Deus? Olha para Jesus. Você quer ver a fotografia de Deus? Olha para Jesus. Por quê? Timóteo 6,16. Aquele que só ele tem a imortalidade. Veja, só ele. Se fosse uma trindade, os outros também tinham que ter imortalidade. Mas a Bíblia não pode quebrar. Aquele que só ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Pai. Esse é Deus. Mas ele tabernacularizou em carne humana na pessoa de Jesus Cristo. Então você pode ver Deus através de Jesus. Quando você olha para Deus, você vê Jesus, porque Deus está velado na carne humana de nosso Senhor Jesus Cristo, como agora Deus está velado em nós.
a noiva. Deus está na sua noiva. A sua palavra está em vasos de carne humana. Está em mim, está em cada pastor, em cada ministro, em cada irmão, em cada irmã, em cada pessoa. Deus, através da sua palavra, o verbo agora está dentro de nós. Nós somos carne e estamos se tornando o verbo, a palavra original em sua totalidade. Então eu quero frisar isso aqui, meu irmão, minha irmã. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Se fosse trindade, eram suas pessoas. Jesus tinha que parecer com o Pai, Jesus tinha que parecer com o Filho, ele tinha que parecer com o Espírito Santo. Mas não. Ele é a imagem da única pessoa de Deus. E diz mais, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, por si mesmo. Ele fez por si mesmo, não por outro. Por exemplo, Deus falou, vai lá, Miguel, morre lá pelo povo. Miguel falou, não, eu não dou conta não. Então, Gabriel, você que é o meu anjo, recepcionista aqui, que cuida da escrivaninha aqui, você é o meu anjo, Gabriel, você não quer ir lá morrer pelo povo? Meu irmão, Deus não mandou ninguém, ele veio, ele tomou forma humana. Serviço de homem, menino não faz. Serviço que o Pai, Deus Todo-Poderoso, teve que fazer, ele não mandou arcanjo, não mandou anjo, não mandou querubim fazer não, como ensina a igreja adventista. A igreja adventista diz que Jesus foi um anjo que se posicionou lá no céu e falou, eu irei e morrerei pela humanidade. Aonde? Está 1.500.000 milhas longe das escrituras sagradas. Quem veio foi o próprio Deus, o Emanuel, que é Deus conosco, o El Shaddai, o Jeová é que veio. Jesus é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Por isso que você pode ver no Salmo 27, o salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus vem e diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você vai nos mandamentos da lei de Deus, lembra-te do dia do sábado do Senhor teu Deus. Jesus vem e fala, até do sábado eu sou o Senhor. Ele era o Senhor do sábado. Era o mesmo sábado do Senhor. Você vai no Velho Testamento, em Deuteronômio, Jeová repreende o vento e o mar. Jesus vem e repreende o vento e o mar. Você vai no Velho Testamento, está escrito que o nosso Deus é Senhor, justiça nossa. Você vem no Novo Testamento, Jesus Cristo foi feito por nós, justiça e redenção e salvação. Você vai no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Não é assim que está escrito? Salmo 24, você vai ver isso. Levantai, ó portais eterno, deixe entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Você vai no Novo Testamento, Paulo escreve, se eles soubessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. O mesmo Senhor da Glória do Velho Testamento é o mesmo Senhor da Glória do Novo Testamento. Então, meu irmão, os testemunhos de Jeová batem na porta da minha casa e quando eu mostro para eles que Jesus é Jeová, eles dão até logo e vão embora. Eles falam, eu sou testemunha de Jeová. Eu falei, eu sou testemunha de Jesus Cristo, que é o mesmo Jeová. E aí nós começamos, não é isso? Eu perguntei para um dos irmãos da Testemunha de Jeová, falei, o que o senhor fala sobre Atos 1:8? Atos 1:9? Onde Cristo disse, e ser-me-eis testemunha, quando descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu falei, vocês são testemunha de Jesus Cristo ou testemunha de Jeová? Aí enredou todos eles. Então, meu irmão, veja, eu quero ser sincero. Eu quero vos falar a palavra verdadeira.
sem engano. Não estamos aqui por causa de outra coisa a não ser para trazer almas ao companheirismo com Cristo. Então, se você está aí sintonizado conosco, com o rádio ligado, venha para Cristo, seja batizado corretamente, tome uma ceia original. Hoje eu fui numa livraria que vende livros religiosos, cheguei lá, tinha uns pão de plástico. Eu perguntei, para que esses pães aqui na mesa, junto com os negócios de vinho, de suco de uva? Vinho não, suco. A menina falou, não, esses pães aí é para enfeitar a mesa da ceia. Eu falei, mas uns pãozão inchado de fermento, mesmo de plástico, o pão é asmo. Então, meu irmão, eles estão a 1.500.000 milhas longe da verdade. Eles estão brincando de igreja. Eu quero ver o que vai dar no dia do julgamento. Vai ser uma perca tremenda, porque as pessoas não levam as coisas com responsabilidade. Vamos finalizar. O nosso tempo já está esgotando, não é isso? Vamos ter uma palavra de oração e vamos soltar um cântico. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, quão maravilhoso é ter a revelação da Tua palavra. É saber, ó Pai, que o colírio pingou em nossos olhos e que o Senhor abriu o nosso entendimento. Senhor, é tão maravilhoso quando a nossa mente é aberta para as coisas espirituais. E isso cria em nós um manancial de águas vivas dentro de nós. Um manancial tão tremendo, Pai, que mesmo que nós não tivéssemos mais a Bíblia na nossa mão, porque a Bíblia, ela está sendo escrita dentro de nós. Por isso que o Senhor disse, através de Jeremias e através de Ezequiel, chegará o dia em que farei um novo concerto. Não aquele concerto que eu fiz com vossos pais, escrevendo a lei em tábuas de pedra, mas um novo concerto. Escreverei as minhas leis nas tábuas de carne do vosso coração. E agora, Pai, é esse tempo. O Senhor está trazendo a Tua palavra e escrevendo-as nas tábuas dos nossos corações. A Bíblia, ela vai deixar de ficar no papel. Ela vai se tornar uma Bíblia humana. Ela vai passar para dentro das pessoas. Não adianta eles perverter no papel, mas eles não vão dar conta de perverter a Bíblia no coração dos eleitos, porque os eleitos só aceitam a verdade pura em sua totalidade. Pai amado, nesta noite aceite a nossa gratidão pelo Teu poder, pela Tua glória, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu peço, Senhor, em favor do irmão Orlando, que o Senhor abençoe o irmão Orlando, minha irmã Benedita. O irmão Orlando precisa da Tua misericórdia. Fortalece o Teu filho, dando a ele cura e libertação. Peço em favor do irmão Ademir Vicente, que passou por aflição e tribulação na sua casa. Eu peço que o Senhor conceda a vitória para ele, Senhor eterno, imunizando o Teu filho de todo o mal. E que Satanás seja repreendido. E que o irmão Ademir Vicente possa ser um vitorioso. Peço em favor da irmã Elza, da irmã Tereza, que o Senhor abençoe a irmã Tereza, Pai, dando cura e libertação, libertando completamente de todo vício, de toda coisa contrária, e ajude o seu lar, sua família, e a irmã Elza também, Pai. Abençoe a sua família e o seu lar. Peço, Pai, por todos os irmãos, ali também os irmãos que estão no companheirismo com o pastor José Nelson, que o Senhor abençoe todo o Teu povo, na mensagem da hora, aqueles que estão lutando pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Entregamos em Tuas mãos, ó Pai, com agradecimento, tendo a certeza que receberemos, porque pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é bom, Ele é conselheiro. Ele é o sacerdote em ação. Ele é o profeta que veio. Ele é o rei que em breve virá. Quer o mundo aceita ou não,
pra morrer veio como Cordeiro de Deus, pra reinar virá como leão. Coroa de espinhos na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Ele é o esplendor de sua glória, ele é o mais elevado de todos. Herdeiro é também criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz, ele é o Rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será, ele é o rei que muito em breve há de vir. Ele é o rei que muito em breve há de vir. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós chegamos ao finalzinho de mais uma programação e nós sentimos agraciados pelo companheirismo e também externamos o nosso agradecimento a todos os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo. O Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia, ali com o pastor José Nelson, pastor este que, se você deseja, ele também te dá sustentação com a mensagem da hora. Temos culto na quinta, 19h30, aos domingos, 18h30. O telefone do pastor José Nelson é o 929-508-47. E o Tabernáculo Monte Sião, onde nós atendemos, é aqui na rua Anchieta, 82, Vila Piratininga. E Deus também possa dar uma bênção especial para a nossa irmã Cida do Ero Rancho, que ligou aqui também, parabenizando o programa da Voz do Sétimo Anjo. Que a irmã Cida seja ricamente abençoada com as bênçãos dos céus. Vamos finalizando aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.